Olá! No vídeo de hoje eu vou te apresentar o site 8days para pesquisa de deslocamentos na Europa. Então você vai ver aqui no vídeo como ele funciona, quais são as vantagens. A gente também vai comparar com a pesquisa tradicional de deslocamentos, né, a forma normal da gente pesquisar, para a gente ver se esse site é prático, se ele é melhor ou não, se ele nos dá opções mais baratas também de deslocamento. E também no final do vídeo eu vou te dar as minhas sugestões, né? A minha conclusão relacionada a essa ferramenta, para que você possa depois fazer os seus testes, né? Mexer, brincar nela e tomar as suas conclusões, né? Saber para você se essa ferramenta vale a pena para você usar no planejamento da sua viagem para a Europa ou não. Eu sou a Bruna Camargo, bem-vinda aqui ao canal do Fórmula de Viagem e aqui eu ensino tudo sobre planejamento de viagens para que você possa realizar suas viagens por conta própria e com isso economizar e realizar viagens mais incríveis e mais bem aproveitadas também, porque você conhece todo o passo a passo. Só antes da gente seguir aqui para o conteúdo, não esquece de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal, para que a gente possa chegar em mais e mais pessoas e com isso espalhar os conteúdos de planejamento de viagem para que esse mundo se torne mais acessível para todo mundo. Por que eu vou te ensinar a mexer nesse site Wake Days? Bom, porque ele é uma ferramenta que pode nos ajudar na economia nas nossas viagens, né, a economizar e também a facilitar ali o nosso trabalho, porque ele nos poupa de fazer algumas coisas manuais, alguns testes manuais. Então, é para ele ser uma ferramenta mais prática mesmo para nos ajudar. E aí, a principal função dele, né, para qual ele foi criado, é nos ajudar a fazer pesquisas de deslocamentos, né, para cidades na Europa, dentro da Europa, e ele sempre busca o caminho mais barato possível, né, que ele encontrar dentro ali das informações que a gente vai preencher. E aí a ferramenta tem dois modos principais de funcionamento, podemos dizer assim. Um deles é que ele vai servir tanto para quem já tem as cidades bem definidas, já decidiu para onde vai, então você pode usar o site também para pesquisar quando você já sabe as cidades, e ele também funciona para quando a gente ainda não tem ideia para onde ir. E aí nessa segunda opção é interessante porque ele ajuda principalmente para quem está buscando economia, né? Custo acima de tudo, né? Quem não se importa de que o destino te escolha ao invés de você escolher o destino, porque aí aqui você vai preencher só algumas informações e ele vai te dar uma sugestão de rota, né, de cidades a visitar dentro da Europa, seguindo o caminho, né, o deslocamento mais barato possível, né, dentro dali daquelas datas, daquelas informações que você colocou. Então, basicamente, essa é a forma que o 8days funciona e pode nos ajudar. Então, agora, para de fato te mostrar como mexer nele, para a gente pegar ali algumas vantagens e fazer as comparações também, a gente vai para a tela do computador. Essa aqui é a carinha que o site tem. É bem simples o layout, não tem muito segredo aqui, tá bom? Para você acessar, você vai colocar esse endereço aqui, ou você pode vir no Google e colocar aqui 8days Europe, que ele já vai aparecer. É aqui, ó. Esse aqui, no meu caso, está aparecendo na primeira pesquisa, esse City Trips Around. Esse aqui, tá? Esse é o site. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber sobre o site é que ele é um site gratuito. Deixa eu colar aqui algumas informações. Ele é um site gratuito, tem a versão de aplicativo para o celular também. Eu particularmente acho mais fácil mexer no computador do que no aplicativo do celular, mas a lógica é exatamente a mesma, então tudo que eu vou falar aqui no vídeo mostrando no computador, você consegue replicar no celular, né, com algumas diferenças ali de layout, porque é no celular, mas a lógica é exatamente a mesma, tá? E aí, para você conseguir usar todas as funcionalidades, você precisa fazer login. Aqui eu já tô logada, mas é tranquilo, você pode logar com o e-mail do Gmail, com o Facebook, ou fazer ali um cadastro do zero, se você quiser, para daí conseguir acessar todas as informações, tá? Basicamente, esses são os primeiros passos aqui. E aí, a gente tem duas formas de usar o 8days. Eu posso usar ele sem especificar as cidades que eu quero visitar. Eu só preciso colocar uma cidade inicial e colocar as datas, e aí ele vai me dar sugestões de cidades para eu visitar na rota mais barata possível. E a segunda forma de usar
é quando eu já tenho as cidades definidas. Eu também consigo fazer as pesquisas colocando exatamente todas as cidades que eu quero visitar. Então vamos lá, eu vou começar mostrando pela forma 1, que é quando a gente não tem todas as cidades definidas, que esse daqui é um dos principais objetivos, né, quando a gente pensa em economia, em usar esse site, é porque ele vai nos dar uma sugestão de rotas mais em conta quando a gente não coloca cidades, né? Ele nos dá a liberdade, ele tem a liberdade de nos sugerir aqui algumas opções. Então a gente vai começar por isso. Então vamos lá. Eu vou escolher aqui uma primeira cidade, um primeiro ponto. O site ele vem todo em inglês, né? O que você faz para traduzir se você não fala inglês? Você pode clicar com o botão da direita e clicar aqui em traduzir para português. Ó, e aqui ele vai abrir esse pop-up, já vai traduzir. Ou você também pode já deixar o seu navegador configurado com as extensões do Google Chrome, como essa daqui. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um post que eu fiz há um tempo atrás explicando como é que você ativa todas essas questões de tradução dentro do navegador, para isso não ser um problema em qualquer língua, não só no inglês. Então é muito bom para a gente usar em pesquisas, né, de viagens internacionais, quando muitos dos sites não são em português. Então tá traduzido. Então agora a gente vai começar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar pelo menos uma primeira cidade. Então não tem como a gente começar sem ter pelo menos uma ideia de primeira cidade definida. E aqui eu vou te dizer para colocar uma primeira cidade lá na Europa, não colocar uma saída do Brasil, por exemplo. Eu poderia colocar aqui São Paulo, eu tenho essa opção de colocar São Paulo. Por que que eu não acho interessante colocar já a saída aqui do Brasil? Porque depois, a gente vai ver, ele vai mostrar o custo dos deslocamentos, ele vai mostrar o total, ele não mostra o valor por deslocamento. Então, eu não sei daquele total que ele está me mostrando, quanto é que é a passagem aérea, quanto é que é cada um dos deslocamentos entre cidades, eu não consigo ver separadamente. Então, eu acho ruim para pesquisa, porque a parte da passagem aérea, ela é uma outra lógica de pesquisa, é uma coisa que a gente acompanha, que a gente vê, que a gente testa possibilidades diferentes. Então, eu não misturaria aqui. Aqui eu viria direto para uma opção de cidade da Europa para começar a viagem e não colocaria a saída do Brasil para não confundir aqui a pesquisa e a gente não ficar ali com informações sem saber o que custa cada coisa, tá? Tendo ali o peso da passagem aérea internacional. Então, pelo menos uma cidade você vai precisar definir aqui. Vamos supor que seja Paris, a cidade que a gente já tem uma ideia que gostaria de visitar, já deu uma olhada em passagens aéreas, viu que tá um preço interessante, por exemplo, a ida e a volta por Paris, ou só a ida por Paris, enfim. Você seleciona aqui uma primeira cidade. Aqui embaixo, quando a gente quer deixar o site escolher pra gente, ele já nos dá aqui algumas opções pré-prontas. Vou deixar para pesquisar então pelas melhores cidades para visitar na Europa. Se eu quero só os países do espaço Schengen, que é o espaço de livre circulação que tem na Europa, não necessariamente todos os países europeus fazem parte desse tratado. Aqui, quero deixar só cidades românticas, só destinos ensolarados, enfim, ele dá algumas opções. Eu vou deixar aqui melhores cidades para visitar. Nas datas, um detalhe aqui, uma atenção para a parte das datas quando você for colocar. O que vai acontecer quando a gente pesquisar? Ele não vai contar o tempo que você vai ficar em Paris, porque esse é um site para a gente testar rotas e não para fazer um roteiro de viagem. Então, eu não consigo colocar os dias que eu vou ficar em Paris. Vamos supor que Paris seja a primeira cidade que eu chego do Brasil, e aí eu vou ficar 6 dias em Paris. Quando eu colocar as datas aqui, eu não posso contar esses 6 dias de Paris, eu preciso descontar, porque o aplicativo só vai me mostrar a partir do momento que eu saio de Paris e depois quando eu retorno, no caso de uma ida e volta para o mesmo lugar. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de atenção com isso. Então vamos supor que se a sua viagem inteira tem 21 dias e você vai ficar 6 em Paris, você vai ter que deixar os outros, aqui você vai colocar só os outros 15 dias aqui na parte das datas, né, entre ida e volta, para ele distribuir nas outras cidades que ele mesmo vai sugerir pra gente. Então tem que tomar cuidado com essa questão aqui da data, não é a quantidade total de dias da viagem, tem que descontar a cidade aqui que você já colocou. Então vamos supor aqui neste exemplo que eu vou ter disponível quase um mês de viagem. Então eu vou colocar, descontando Paris, que eu vou ter do dia 7 ao dia 28. Então, tirando Paris, eu ainda tenho 21 dias que eu posso explorar
a Europa. Vou deixar marcado qualquer lugar, porque eu quero que a plataforma me dê sugestões. E aqui na ida e na volta, eu posso deixar marcado, então eu vou e volto por Paris, a plataforma vai me mostrar isso. Se não, se eu já sei que eu tenho a possibilidade, por exemplo, de ir por Paris e voltar por Amsterdã, que é uma combinação bem comum por causa da parceria das companhias aéreas, eu poderia marcar aqui na volta, tirar isso aqui e colocar Amsterdã aqui embaixo. Mas eu vou supor que a ida e a volta é por Paris. Vou clicar aqui no botão verde, traduzido, ele fica com uma tradução estranha, né? Aventura de design, que em inglês é design de adventure, aí faz mais sentido. Mas enfim, aí ele vai carregar e vai nos dar uma sugestão de roteiro. Essa aqui é a tela, né, que retorna a pesquisa. Ele vem sempre por padrão mais cidades aqui nesse exemplo, para essa quantidade de dias. Ele devolveu aqui primeiro 8 cidades, mas eu tenho aqui outras opções de menos cidades, então eu posso diminuir, né? Por exemplo, eu já sei que 21 dias fazer 8 cidades é muita coisa, então eu posso reduzir. Mas eu vou mexer aqui um pouquinho para a gente ver como é que é a plataforma, depois a gente reduz a quantidade de cidades, tá? Aqui na lateral, ele está me mostrando as formas de deslocamento entre uma cidade e outra, que ele encontrou que é a mais barata. Então, por exemplo, aqui de Paris para Luxemburgo, ele está me dando a opção de trem, que já me dá o tempo, fala que é um trem direto também, ele prioriza sempre os deslocamentos diretos também. Aqui de Luxemburgo para Porto, por exemplo, ele está falando que daí é de avião, né, porque é bem mais distante. De Porto para Toulouse, na França, também é avião. E assim ele vai me dando aqui as opções, tá? Boa parte desses deslocamentos aqui, por exemplo, são de avião, alguns deles são de trem, para esse exemplo aqui de 8 cidades. E aqui embaixo, né, ele tá me dando o valor total para todos esses deslocamentos aqui, para essa quantidade de dias para uma pessoa, 266 euros. Agora vamos colocar menos cidades para ver como é que fica. Eu vou colocar aqui 5 cidades. Vou só atualizar, porque às vezes ele buga um pouquinho aqui. Por exemplo, ele tá chamando Paris de Barcelona. Então, deixa eu atualizar aqui. Pronto, já ficou certinho. Ó, já começa a ficar uma viagem mais interessante. 5 cidades dentro de 20 dias já é mais possível. Ou reduzir para 4, aí já começa a ficar uma coisa mais interessante. Então, aqui ele tá me sugerindo 5 dias em Milão, 5 dias em Florença, na Toscana, 2 em Pisa, 4 em Gênova. E aqui são 5 noites em Nice. Aqui ele traduziu, acabou traduzindo para agradável, né? De nice, mas é Nice, aqui na pontinha da França, aqui embaixo, tá pertinho de Mônaco. Mas tudo bem. Vamos abstrair essa tradução esquisita. Aqui já dá um deslocamento bem mais em conta, né? Porque são menos deslocamentos, né? São 138 euros para eu fazer só 5 cidades. Então já começa a ficar mais interessante. Vamos ver aqui 4 cidades. Ó, 4 cidades aqui. Dá um pouquinho mais do que 5, por causa de algum deslocamento aqui acaba saindo um pouco mais caro. Mas eu fico mais tempo, por exemplo, eu fico 6 noites em Milão, 6 em Florença, 2 em Pisa e ainda passa 7 noites em Londres aqui nesse cenário, tá bom? E aí o que acontece? Eu posso alterar cidade, eu posso alterar data. Então, como é que a gente vai fazer? Se a gente quiser, por exemplo, alterar a quantidade de dias para testar alguma coisa diferente, a gente vem aqui na lateral, aqui nos deslocamentos. Então, vamos supor aqui que eu quero ficar menos tempo aqui em Florença. De Florença para Milão, eu clico aqui nos 3 pontinhos aqui no cantinho e eu consigo voltar 2 dias para trás. Não consigo ir 2 dias para frente, por exemplo, tá? Essa aqui é uma limitação da plataforma. Ele só me dá esse raio de 2 dias, aqui 3 dias no caso, e eu não consigo mexer na data nem mais para frente, nem mais para trás, tá? Mas aqui ele tá me mostrando, inclusive, outras opções de deslocamento, mostra que daí vai custar 22 euros a mais do que ele já tá me mostrando, mas eu consigo enxergar. Vamos ver aqui dia 14. Ó, são os mesmos trens, os mesmos horários, os mesmos preços. Aí é uma questão de escolher, mas eu poderia alterar, por exemplo, para esse aqui do dia 14. A princípio não vai alterar o valor, né? Não vai alterar nada. Mas eu reduzi aqui uma noite em Florença e aumentei uma em Milão, tá? Ah, eu consigo mexer na cidade? Poderia trocar, por exemplo, Milão
por Roma, então a gente clica daí, ó, aqui, aí clica em cima da cidade e vem aqui e vê as opções. Ele traz aqui umas opções de cidades pra gente trocar. Nesse exemplo aqui que eu falei, vou trocar por Roma, vamos procurar Roma. Aqui embaixo, ó, vai custar 182 euros a mais do que tá ali se eu trocar por Roma. Então, se eu tô procurando custo, talvez eu não faça essa troca, porque não vale muito a pena, né? A troca mais barata aqui é por Verona, por 38 euros, mas se eu for pensar que Milão é uma cidade maior e tem várias coisas para conhecer ao redor de Milão, né? Eu posso fazer outras coisas nesses 7 dias além de Milão. Então, talvez seja mais interessante nesse cenário aqui eu deixar Milão ao invés de Roma, tá? Então, é assim que eu consigo fazer a alteração e são apenas essas alterações que eu consigo fazer. Eu não consigo excluir uma cidade, então eu só consigo trocar de cidade dentro daquelas sugestões que ele mesmo tá me dando. Aqui, por exemplo, ó, se eu clicar em Florença, vamos ver o que ele me dá de opção. Ó, aqui, ó, essa cidade ainda sai 4 euros mais barata se eu quiser ficar aqui, que eu acredito que seja Gênova aqui, pelo nome. Então, eu posso trocar por um até um pouquinho mais barato, mas ele não me deixa excluir uma cidade e eu tenho a limitação ali de alteração de data, eu não consigo ir muito para frente nem muito para trás. Ele não abre um calendário, né, para eu poder fazer essas alterações, tá? Então, basicamente é isso que acontece na versão onde eu deixo a ferramenta escolher o deslocamento mais barato, tá? Vou voltar aqui para 5 cidades só para a gente ver. Praticamente o mesmo valor de 4 cidades aqui, 151 euros, tá bom? Esse aqui é o funcionamento quando a gente deixa a plataforma escolher as cidades. Vamos agora, então, para a forma 2, que é quando eu já sei as cidades. Qual que é a diferença agora? Aqui a gente vai colocar todas as cidades que a gente já tem em mente, que a gente já sabe o que quer fazer, vai colocar as datas e aí a plataforma vai fazer o deslocamento exatamente dessas cidades que a gente colocou. Mas aí ele vai colocar na ordem que ele entende que é a mais barata, que é a mais certa. Então, a gente consegue só colocar as cidades, mas ele que vai dar o direcionamento ali. Então, vamos traduzir primeiro, português. Vamos colocar Paris como começo de novo. Então, aqui, ao invés de pôr aí, eu vou desmarcar aqui qualquer lugar e vou colocar algumas cidades que eu já sei que eu quero ir. Por exemplo, quero ir para Londres. Vou botar em inglês. Londres. Amsterdã. Aqui. Vou botar Bruxelas. Vou colocar Berlim. Vou colocar essas 4 cidades. Vou alterar aqui a data de novo de 7 a 28. Considerando que se eu tô começando por Paris, eu não tô contando esse tempo de Paris. Ele já saiu, né, aqui da conta. Vou ficar, sei lá, 6, 7 dias em Paris. Esse aqui é o restante de dias pro restante da viagem. A lógica da data é a mesma. Aqui eu posso desmarcar se a minha volta for por outro lugar que não Paris, mas aqui no exemplo eu vou deixar como se fosse de volta pelo mesmo lugar e a gente pesquisa. Assim como na outra versão, onde a plataforma escolhe, ele também vem por default aqui em 8 cidades e aí ele acaba adicionando mais cidades ao meu roteiro do que eu coloquei, tá? Então, aqui, por exemplo, ele adicionou Stuttgart, adicionou Milão, que eu não tinha colocado, adicionou Nice e adicionou Barcelona. Só que aí eu já tô indo muito fora do meu roteiro, né? Eu tinha deixado bem mais aqui pra cima, bem mais ao norte. Então, eu vou reduzir aqui para 5 cidades. Deixa eu só carregar aqui, porque o nome tá errado. Ele colocou uma cidade a mais do que a minha sugestão para esses 21 dias. Ele adicionou Barcelona aqui e eu não tenho a opção de 4 cidades e eu não consigo tirar, tá? Então, ele tem algumas limitações de pesquisa aqui. Ele tá entendendo que vai sair mais barato para mim se eu fizer essas 5 cidades, né? Porque se a gente for pensar, se tirar Barcelona, provavelmente vai tirar um deslocamento e deve ficar um pouco mais barato isso aqui. Mas é uma limitação da ferramenta. A lógica de alteração é exatamente a mesma que eu já mostrei. Se eu clicar aqui, eu consigo, né, em cima do nome da cidade, eu vou conseguir alterar a cidade. E aqui, olha só, eu fixei Berlim, né? A plataforma tá me dizendo que todas essas outras cidades aqui para cima, ó, que tá tá menos, são mais baratas do que eu ir para Berlim, né? São bem mais baratas. O que a gente tá vendo é que muitas cidades da Itália, algumas cidades da Espanha estão mais baratas e algumas cidades da Alemanha em si estão mais baratas. Então,
Aqui eu posso decidir começar a fazer um ajuste no meu roteiro ou não, né? Posso começar a pegar aqui opções que são mais baratas. Então, ao invés de eu ficar em Berlim, eu vou trocar. Por exemplo, eu vou colocar em Colônia, que é uma outra cidade da Alemanha, só que aí eu tô distante de Berlim, por exemplo. Eu não poderia fazer um bate-volta para ir para Berlim, porque aqui já é mais longe. Mas pode ser que seja uma cidade interessante para visitar também. Então, você pode fazer esses ajustes, mas, por exemplo, eu não consigo necessariamente tirar Barcelona, mas eu posso trocar. Então, ao invés de Barcelona, para eu deixar o meu destino mais ao norte, eu vou botar aqui, ó, Düsseldorf, que é na Alemanha também. Vou subir aqui, agora já ficou mais ao norte, e o valor aqui acaba sendo menor do que o primeiro cenário que ele me mostrou, mas eu fiz ajustes nas cidades para poder diminuir esse valor, porque as cidades que eu coloquei estava vindo mais alto, mas a plataforma me deixa fazer esses ajustes aqui, tá? Então, funciona dessa forma quando a gente tem cidades fixas. Se forem menos de 5 cidades, ele mesmo vai adicionar mais cidades na nossa conta aqui. Ele acaba colocando com 5 cidades, pelo menos para essa quantidade de datas, né? De dias aqui de 21 noites. Mas se a gente colocasse menos dias, ele reduziria a quantidade de cidades. Então, tem sim algumas limitações na plataforma para pesquisa, tá? Mas ele nos dá aqui uma sugestão interessante, a gente consegue enxergar esses valores aqui quando clica, né? A gente consegue trocar a cidade, eu consigo trocar, por exemplo, o valor, a data, desculpa. Vamos ver aqui, ó. 10 de junho, Bruxelas para Londres. Aqui os outros horários são mais caros, vamos ver se dia 9 de junho, por exemplo, tem alguma coisa mais barata. Aqui no dia 9, ó, ele carregou uma opção de horário a mais do que tinha no dia 10, sem diferença de valor, né? Que ele adicionou esse horário de 5h56, que aqui no dia 10 eu não tenho, eu tenho só meio-dia e 20 horas. Então eu ganhei um horário a mais, mas não fez diferença no valor, não tá mais barato no dia 9, tá? A mesma coisa do que no dia 10, tá? Então esse tipo de teste aqui que eu consigo fazer na ferramenta. E aí tem um botãozinho aqui, esse aqui em cima chamado Shuffle, que quando eu clico nele, a ferramenta vai fazer uma pesquisa de novo e vai me devolver uma pesquisa, algumas rotas mais baratas. Então, ele sempre volta para a função principal da ferramenta, que é me dar deslocamentos mais baratos dentro da Europa, quando eu clico nesse botão. Então, aqui, ó, voltei. Cliquei em Shuffle, eu tinha 5 cidades já selecionadas, ele manteve essa seleção e ele me dá aqui a mesma combinação que ele deu lá quando eu deixei em aberto as cidades que eu coloquei que era só para chegar e ir embora por Paris. E ele me deu essa daqui, que é a mais barata, tá? Então, eu consigo ainda voltar para a opção mais barata caso eu decida mudar de cidades, né? Queira fazer alguns testes diferentes. A gente tem aqui outros pontos só que falta eu comentar, tá? Por dentro aqui da plataforma, a gente pode acessar direto Airbnb, e aqui em hotéis é a página do Booking. Então, ele vai já puxar direto de Pisa para essas datas, se eu clicar aqui no Airbnb, se eu clicar aqui no hotéis. Então, ele só facilita e nos direciona para esses sites de acomodação direto aqui por dentro da plataforma. E aqui no botão Google, ele vai nos levar para a pesquisa do Google daquela cidade, por exemplo. Então, vai abrir a página lá de pesquisa de Pisa no Google. Então, aqui também facilita um pouquinho pra gente se a gente quiser usar, mas não faz tanta diferença na prática, né? Porque a gente vai fazer essas pesquisas de qualquer forma. E aí a parte do pagamento, como é que funciona? Caso eu decida comprar aqui pela plataforma, né? Eu entendo que ela é a melhor opção. Aqui embaixo, depois que ele me der o valor total, é só eu clicar em continuar, né? Em continue. E aqui essa é a página final. Ele não me mostra o valor por deslocamento, então eu não consigo saber quanto que eu tô pagando em cada uma dessas coisas. Isso é uma desvantagem, eu só vejo o valor total. Ele tá me falando que custa 151 euros, mas que eu vou pagar em dólar, e que em dólar dá 182. E aí aqui embaixo vai preencher as informações de passageiro, se tiver um passageiro a mais, você vai adicionar aqui mais um passageiro, né? Ele vai alterar aqui os valores. Você também já pode pesquisar na área de pesquisa, você já pode botar mais um passageiro também. Aqui, ó. Aqui dá para alterar e colocar até 4 passageiros. Vai preencher as informações e depois vai preencher as informações aqui de pagamento. Então dá para pagar no cartão de crédito, né? Vai ser um pagamento à vista, né? Não existe parcelamento, e também pode pagar pelo PayPal, tá? De qualquer forma, são pagamentos seguros, é um site seguro, tá? Essa aqui é a forma de
Pagamento, como eu falei, não tem como saber quanto custa cada coisa. Eu não colocaria a passagem internacional aqui no meio desse bolo sem que a gente pudesse enxergar o valor dela para fazer a compra. Agora a gente vai comparar com uma plataforma de pesquisa normal para ver se tem diferença de valor. O que eu vou fazer? Para o vídeo não ficar muito longo e como o objetivo não é mexer numa plataforma de pesquisa normal e sim aprender sobre o 80 Days, eu vou só te mostrar uma pesquisa aqui pelo Rum to Real e depois eu já vou mostrar o resultado direto de todas as pesquisas sem fazer cada uma delas aqui para o vídeo não ficar muito longo e a gente fazer a comparação se tem diferença no valor final. Então, você pode usar esse site aqui, o Rum to Real, para fazer essas pesquisas mais gerais, principalmente quando a gente não sabe em que site procurar cada tipo de deslocamento. Então, vamos pegar aqui esse cenário aqui. Ele está dizendo que eu vou primeiro de Paris para Pisa no dia 7 de junho. Então, eu vou colocar aqui Paris para Pisa, na Itália, e vou pesquisar. E ele vai me devolver aqui os tipos de deslocamento, né, vários tipos. E aqui, ó, ele tá falando que é um voo. Então, eu vou comparar, né, banana com banana. Então, eu vou pegar as opções que tem de voo. Não vou comparar com outro tipo de deslocamento pra gente realmente fazer a comparação correta. Quando eu clicar aqui na seta, e aqui na parte do voo, eu consigo colocar a data e aí ele vai me retornar a pesquisa ali. 7 de junho, um passageiro. Só lembra de colocar aqui que é one way, né? Só uma ida. E a gente coloca aqui em pesquisar. Aqui para o dia 7 de junho, ele está me retornando uma opção a 46 euros. Aqui é a mais barata. Então, eu vou anotar essa informação. Paris, Pisa, 46 euros, tá? E assim eu vou fazer a pesquisa de cada um dos deslocamentos para daí a gente ver no final se tem diferença de valor, né? Se a plataforma realmente compensa em termos de custo. Então vamos à prova final aqui para ver se o site apresentou opções mais baratas ou não. Eu fiz todas as pesquisas aqui de deslocamentos entre uma cidade e outra, comparando os mesmos tipos que o 80 Days me sugeriu aqui, né? De trem e de avião aqui, né? Em cada caso que ele sugeriu. Então, vamos ver qual que foi o total aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Vamos lá, temos 46 mais 8,70, tudo em euro, tá? 25,50 mais 13,45 mais 25 mais 48. Deu um pouco de diferença em relação à nossa pesquisa do site do 80 Days. Ele tá me dizendo que eu vou gastar 151 euros. 143 em todos os tickets, mais uma taxinha ali de 8 euros dentro de 151. Na minha soma aqui, deu 166 euros. Como eu mencionei aqui, o 48 pode ser que seja menor esse valor, chegando mais perto da data, porque eu ainda não consegui simular exatamente as mesmas datas aqui da viagem que o site simula. Então, o valor tá dando parecido, né? São 15 euros a mais. Pode ser que aqui nesse 166 tenha ainda alguma taxa que só aparece no final, né? No checkout. E o valor deu parecido, tá? Então, eu não consideraria essa diferença aqui como o 80 Days me deu as opções 100% mais baratas. Essa diferença aqui é pequena. Se fosse uma diferença muito maior, por exemplo, 50 euros, 100 euros, aí sim poderia confirmar aqui que o site me deu uma opção muito mais barata. Mas a gente tirou a contraprova aqui das combinações e deu um valor semelhante, tá? Em outros testes que eu fiz, eu encontrei um valor bem mais próximo, assim, né? Eu fiz algumas outras simulações para poder gravar o vídeo e encontrei valores ainda mais próximos do que estava mostrando no site. Então, na prática, o que acontece? Ele dá a rota mais barata, mas não que ele tenha ingressos, né, tickets, passagens mais baratas do que os outros sites. Ele tá buscando, né, a pesquisa ali dele, ele tá buscando as referências dos sites, dos mesmos sites que a gente encontraria fazendo as nossas pesquisas por conta e tá trazendo aquele ali, um pacote pra gente num caminho, né, de um deslocamento mais barato. Mas ele em si
não tem descontos maiores do que o que a gente mesmo consegue encontrar nos sites, né? Os valores que a gente consegue encontrar nos sites, tá? Então é bom ficar claro isso, que não é que ele é mais barato, mas ele busca os caminhos mais baratos, tá bom? Então, de modo geral, esse aqui é o funcionamento do 80 Days e eu queria fazer essa comparação com a pesquisa normal pra gente bater, pra ver se fechava a conta ou não. Bom, agora que você já conhece melhor o site, eu vou te dar aqui algumas sugestões de uso da ferramenta de acordo com o que eu concluí, né? Das vantagens e desvantagens que a gente observou que a ferramenta tem. Bom, se você já sabe que cidades você vai visitar, a ferramenta em si, digamos que a única função que ela vai ter é nos ajudar a encontrar ali uma variação de dias mais barata para a viagem, né, que a gente quer fazer. Então, ele vai meio que funcionar como um check, né, como uma confirmação do valor. Então, você pode ou começar as suas pesquisas pelo 80 Days, e aí você faz ali, né, coloca as informações e ele vai te dar o valor, e aí você parte para as ferramentas tradicionais de pesquisa que você usa para fazer alguns outros testes, ou o contrário, começa pelas tradicionais e aí usa o 80 Days. Mas ele, de fato, só vai nos ajudar ali a enxergar que tem uma diferença de custo de um dia para outro, mas isso você também consegue ver nas ferramentas normais de pesquisa, né? Claro que a gente pesquisa em várias ferramentas diferentes para ter essas informações, mas você consegue enxergar ali porque você consegue ver que no dia seguinte está mais barato, por exemplo, ou no dia anterior, ou 2 dias antes. É até talvez mais fácil, porque, pelo que a gente viu aqui no vídeo, o 80 Days tem algumas limitações, né? Parece que ele tem ali algum bug que ele não nos deixa ir, né, com as datas mais para frente, com as datas mais para trás, não nos deixa mexer em muita coisa depois que a gente faz a primeira pesquisa, né? Então, por causa disso, ele acaba se tornando um pouco limitado para quando a gente já tem as cidades definidas, mas você pode usar ele para te ajudar a enxergar essas diferenças de custo. Agora, se você está priorizando economia, mas se você não se importa, como eu mencionei antes, do destino te escolher, porque você prefere economizar, né, viabilizar aquela viagem ou fazer sobrar dinheiro para realizar outra viagem, por exemplo, isso é mais importante do que decidir necessariamente o destino, definitivamente o 80 Days é uma boa ferramenta para você começar a organizar a sua viagem para a Europa. Porque ele vai nos dar essa visão, né, de combinações de cidades que a gente teria que fazer na mão, né? E a Europa tem infinitas possibilidades de cidades para a gente visitar. Então, imagina você ficar testando um monte de coisa, né? É mais fácil quando a gente já tem uma ideia de que cidades quer visitar, mas quando a gente não tem, fica quase que impossível, né? Então, ele faz essas combinações para a gente e mostra o deslocamento mais rápido. Então, para você que quer deixar o destino te escolher, né? Quer priorizar a economia, definitivamente você deve usar essa ferramenta. Você pode começar por ela e aí dali usar as outras ferramentas de pesquisa, né, as ferramentas normais de pesquisa para você fazer outros testes, ajustar as datas de forma mais fácil, que a ferramenta acaba sendo limitada, né? Ela não nos deixa mexer em todas essas coisas como a gente gostaria, tá? Então, ela é mais vantajosa, vale mais a pena para quando a gente não tem essa definição de cidades. Ela é uma ferramenta essencial para o planejamento de uma viagem para a Europa? Ela não é essencial, né? Pelas razões que eu já mencionei aqui. Ela é, de fato, uma ferramenta bem interessante, só que ela acaba que não resolve todos os nossos problemas ali de pesquisar diversos deslocamentos, né? Pelas limitações que ela tem. Então, ela é interessante, mas ela não é perfeita. Então, a gente vai ter que recorrer a outras ferramentas também. Então, ela é dispensável, você não precisa usá-la necessariamente para o planejamento da sua viagem para a Europa. Mas eu te sugiro que você faça o teste, que você mexa nela, que você, né, tire as suas conclusões para ver se você tem facilidade de mexer ou não, se você quer usar ela para o planejamento da sua viagem, e aí definir se ela entra como uma ferramenta na sua lista ou não. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre as explicações que eu dei aqui, ou se você sentir, né, tiver alguma dúvida quando você estiver mexendo no 80 Days, pode deixar uma mensagem aqui, né, um comentário aqui embaixo no vídeo, que logo mais eu te respondo. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigada!